Era uma noite fria e silenciosa no Vaticano, quando uma figura solitária cruzava os corredores da Capela Sistina. Era 16 de outubro de 1978, o dia que mudaria o curso da história moderna para sempre. Na fumaça branca que subia ao céu, o mundo testemunhou a eleição de Karol Józef Wojtyła como o novo Papa. Mas quem era esse homem? E por que ele se tornaria um dos líderes espirituais mais influentes da era contemporânea? Por trás da figura sorridente e acolhedora de João Paulo II, havia um passado moldado pelo sofrimento, pela resistência e pela fé inabalável. A sua infância na Polônia foi marcada pela perda precoce dos pais, pela ascensão do nazismo e pela brutal ocupação soviética. Mesmo em meio às trevas, Karol encontrou na fé católica a luz que guiaria sua vida e sua missão. No entanto, o que poucos sabem é que antes de se tornar Papa, Karol enfrentou escolhas que testaram sua coragem e sua vocação. Enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, ele arriscava sua vida para proteger judeus perseguidos, ao mesmo tempo em que aprofundava seu amor pela teologia e pela poesia. Quem poderia imaginar que esse jovem sacerdote seria chamado a enfrentar os maiores desafios da Igreja no século XX? A ascensão de João Paulo II ao papado não foi apenas um evento religioso, foi um marco político, cultural e espiritual. Era um momento de tensão mundial, com a Guerra Fria no auge, o comunismo dominando sua terra natal e a fé cristã sendo ameaçada por regimes autoritários. Ao longo de seus 27 anos como Papa, ele derrubaria muros, tanto físicos quanto espirituais, unindo povos e reavivando a chama da esperança em milhões de corações. Mas a pergunta permanece: como um homem aparentemente comum se tornou o gigante da fé moderna? Esta é a história de um líder cuja vida foi marcada por milagres, mistérios e momentos que desafiaram a compreensão humana. Prepare-se para explorar os segredos de São João Paulo II e descobrir como sua fé mudou o mundo para sempre. Na juventude de Karol Wojtyła, as cicatrizes da guerra eram impossíveis de ignorar. Em Wadowice, sua cidade natal, ele testemunhou a deportação de amigos judeus, cenas de horror que deixaram marcas profundas em sua alma. O jovem Karol trabalhava em uma pedreira durante o regime nazista, enquanto secretamente estudava para o sacerdócio. Mas os desafios não terminaram com o fim da guerra. Com a chegada do comunismo à Polônia, a Igreja Católica tornou-se alvo de perseguição. Padres eram presos, igrejas eram fechadas e a fé era monitorada pelo Estado. Foi nesse cenário que Karol Wojtyła ascendeu como uma voz da resistência, promovendo a ideia de que não há liberdade verdadeira sem Deus. Como arcebispo de Cracóvia, ele lutou contra o regime comunista com armas surpreendentes: diálogo, oração e a coragem de desafiar as autoridades em defesa da liberdade religiosa. Um dos momentos mais emblemáticos foi a construção da igreja em Nova Ruta, uma cidade planejada pelos soviéticos para ser completamente ateia. Contra todas as proibições, Wojtyła liderou seu povo em uma batalha espiritual que culminou na vitória. Essas experiências moldaram a visão de João Paulo II como Papa. Ele sabia que a fé não era apenas um aspecto pessoal, mas uma força coletiva capaz de transformar sociedades inteiras. Mas essa força não vinha sem riscos. Quando ele começou a desafiar o comunismo abertamente, tornou-se alvo de conspirações. Em 13 de maio de 1981, o mundo assistiu horrorizado ao atentado na Praça de São Pedro, onde João Paulo II foi baleado por Ali Agca. O milagre de sua sobrevivência não foi apenas físico. Durante sua recuperação, João Paulo II estudou o segredo de Fátima, acreditando que Nossa Senhora o havia protegido. Mais tarde, ele visitou seu agressor na prisão, oferecendo-lhe perdão.
Esse ato de misericórdia, combinado com sua resiliência, reforçou a imagem de João Paulo II como um líder não apenas de fé, mas de coragem sobrenatural. O papado de João Paulo II foi um constante equilíbrio entre o espiritual e o político. Ele viajou por mais de 129 países, levando sua mensagem de paz, dignidade humana e reconciliação. Mas por trás das multidões que o saudavam, havia momentos de profunda solidão e reflexão. Um dos momentos mais marcantes foi sua visita à Polônia em 1979, com um simples apelo: que o Espírito Santo renove a face da terra. Ele inspirou a criação do movimento Solidariedade, que desafiaria o regime comunista e mudaria o destino da Europa Oriental. Outro ponto de virada foi sua luta incansável pela unidade entre as religiões. Em Assis, ele reuniu líderes de diferentes credos para rezar pela paz mundial, um gesto que provocou admiração e controvérsia. Ele acreditava que, apesar das diferenças, todos os seres humanos compartilhavam a dignidade de serem filhos de Deus. Mas João Paulo II também enfrentou críticas. O escândalo de abusos na igreja abalou sua liderança e muitos questionaram se ele havia feito o suficiente para combatê-los. Seus últimos anos foram marcados por um sofrimento visível, à medida que o Parkinson debilitava seu corpo, mas nunca sua fé. Em seus últimos momentos, ele se tornou um símbolo vivo da mensagem que pregava. A cruz não é o fim, mas o caminho para a redenção. Na noite de 2 de abril de 2005, o mundo segurou a respiração enquanto São João Paulo II dava seus últimos suspiros. "Deixem-me ir para a casa do Pai", foram suas últimas palavras, pronunciadas com serenidade. A Praça de São Pedro foi tomada por uma multidão silenciosa, com velas acesas e lágrimas nos olhos. Após sua morte, um mistério surgiu. Relatos de milagres associados à sua intercessão começaram a se multiplicar. Uma freira francesa sofrendo de Parkinson foi curada de maneira inexplicável, levando à sua beatificação e, posteriormente, canonização. Mas o que mais impressiona é o legado espiritual que ele deixou. João Paulo II não foi apenas um papa. Ele foi um farol de esperança em tempos de escuridão, um líder que desafiou regimes, uniu povos e inspirou uma nova geração de cristãos. Sua vida e seu papado foram um testemunho vivo de que a fé pode mover montanhas e mudar o curso da história. Hoje, a figura de São João Paulo II continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas palavras ecoam: "Não tenham medo, abram as portas a Cristo." Mas o que significa essa mensagem no mundo moderno, repleto de desafios e incertezas? Sua vida nos ensina que a fé é mais do que uma crença. É uma força que nos capacita a enfrentar o impossível. Ele provou que a verdadeira liderança vem do serviço e que o perdão é mais poderoso que o ódio. Mesmo diante de adversidades esmagadoras, ele manteve a esperança viva e nos convidou a fazer o mesmo. Enquanto refletimos sobre o legado de São João Paulo II, somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos. Que lutas enfrentamos hoje? Que barreiras precisamos derrubar? A história dele nos lembra que cada um de nós tem o poder de ser uma luz nas trevas, uma força para o bem no mundo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.